Muito bem, estamos de volta aqui na TIM TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso. Esse programa que diariamente traz aí um assunto diferente para você, personalidades entrevistadas. E hoje mais uma entrevista interessante com uma personalidade interessante. E vamos agradecer aí a participação no programa de hoje do presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, o Humberto Dutra. Humberto, obrigado por ter vindo aí e obrigado por conhecer a nossa TIM TV e o nosso programa Pense Nisso. Obrigado a você pelo convite, obrigado à TV. Eu estou impressionado com a organização aqui e com certeza nós vamos bater um papo solto, leve, vamos falar do futuro, do presente, do futuro da nossa cidade, com certeza da nossa entidade também, principalmente. Né? Bom, Humberto Dutra é natural de onde? Sou de Brejo do Cruz, da Paraíba, do sertão, do sertão gritante, né? Onde fica a Pedra de Turmalina, cantada muito bem por Zé Ramalho, né? Zé Ramalho, eu sou conterrâneo do Zé Ramalho é meu conterrâneo também, né? E graças a Deus, Brejo do Cruz pôde produzir essa grande fera da música popular brasileira, que é o Zé Ramalho. E viveu muito tempo no Brejo? Eu? Ah, sim, eu fiquei em Brejo do Cruz até os 15, 16 anos, aí saí para estudar como qualquer jovem de cidade pequena, mas ficava voltando nas férias, né? Quando lá eu estava completando meus 20 anos, meus pais foram morar na capital, né? E daí consegui educar, graças a Deus, todos os filhos, somos 6 filhos, meu pai tem uma, e minha mãe juntos tem um mérito muito grande. Eles venderam uma pequena fazenda para educar os filhos, né? E graças a Deus, hoje a gente consegue tocar a nossa vida, de nossas famílias, entendeu? Isso graças a essa iniciativa do meu pai e da minha mãe, que resolveram abrir mão do apego, né, para educar os filhos. Isso é demais. E qual era o sonho daquele menino lá em Brejo do Cruz? O sonho do Cruz era estudar, né? Porque a cidade tem uma via cultural muito forte. Era estudar. Eu assistia os jovens, né, que para mim não eram tão jovens, de 18, 20 anos, voltando com a cabeça raspada, com aquela boina verde, vermelha, azul, né? Eu passava engenharia, medicina. Esse era realmente o principal sonho. Claro, por ter nascido numa fazenda, ter uma fazenda, tocar uma fazenda, né? Mas não foi possível, porque veio uma coisa melhor, que foi essa coisa de continuar estudando, e graças a Deus eu consegui formar, e isso realmente me fez uma pessoa com uma visão diferente do mundo por ter estudado. Né? O senhor se formou em quê? Eu sou dentista, eu sou odontólogo, não é? Terminei o curso em Campina Grande, depois eu vim morar no Rio, trabalhar no Rio de Janeiro por 1 ano e meio, quase 2 anos, e depois eu vim para São Paulo, que meu avô já morava em São Paulo desde os anos 50, por uma questão política. Ele teve que sair lá da região, porque meu avô era um homem de paz, do bem, e não quis ficar se envolvendo com briga, e resolveu vir morar em São Paulo. Meu pai ficou, porque na época namorava minha mãe, e por isso nós ficamos, né? Mas aí findou eu vivendo o último ano do meu avô, morando com ele. Foi um prazer muito grande, aprendi muito com ele, porque ele foi prefeito da minha cidade, me contou muitas histórias. Ele foi prefeito da nossa cidade, no caso, contou muitas histórias, como era a política da época, essas coisas que eu não tinha tido oportunidade de uma convivência maior com ele. E no seu último ano de vida, já aos 92 anos de idade, eu pude morar com ele em São Paulo, e depois, óbvio, ele veio a falecer. E o destino me trouxe para São José dos Campos, essa cidade que eu adoro, essa cidade que... Nós vamos chegar lá. Estamos conversando com o Humberto Dutra, presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, nesse Pense Nisso. Como é que foi a saída de Brejo do Cruz para uma cidade grande? Olha, a época foi um desafio muito grande, né? Porque a época a minha cidade tinha 7, 8 mil habitantes. E de repente eu me deparo com uma cidade de 350 mil habitantes na época, que era João Pessoa, né? Nos anos 70. Não é? Então, tudo diferente, tudo novo, tudo grande, tudo, não é? Tudo distante.
Mas logo o jovem, né, com toda a disposição que lhe é peculiar, se adapta, né, e principalmente quando você tem na via o desejo. Né? Quando o desejo é maior que o medo, entendeu? Você vence as situações fáceis. Né? O desejo que é o foco, né? Que é o foco, o desejo de estudar, o desejo de avançar, de crescer, enfim, de fazer um curso superior. Então, logo o medo da cidade grande desaparece e você foca naquilo que é o mais importante, que é, entendeu, buscar uma faculdade, e graças a Deus deu certo. E a vinda para São Paulo foi tranquila? Foi tranquila porque aí eu já estava, né, mais vivenciado, participei do movimento estudantil ativamente, participei do diretório do meu curso, participei do DCE da minha faculdade, que é uma faculdade razoavelmente grande, participei de alguns congressos no Brasil, viajei um pouco. Então o movimento estudantil me ensinou muita coisa, porque o movimento estudantil, à época, era um movimento muito intenso. Nós que éramos envolvidos com o movimento, nós estudávamos muito as situações políticas, econômicas, etc., etc., principalmente também da educação. Então tudo isso te condiciona a pensar um pouco diferente, né? Então eu sou muito grato por ter participado do movimento estudantil. E como é que foi pegar a Dutra para em São José dos Campos? Eu já morava em São Paulo e eu fui convidado a vir fazer gestão de um grupo odontológico lá de São Paulo, aqui em São José, um dia por semana, né? E obviamente eu vim um dia por semana e eu fui me apaixonando. Logo que eu cheguei na cidade, eu que tenho uma formação do interior, óbvio, esse interior 1000 vezes mais avançado, entendeu? Me cativou. E eu parei, pensei, eu falei, gostaria muito de educar meus filhos aqui em São José dos Campos. Se surgir uma oportunidade, com certeza eu vou vir morar nessa cidade. E, obviamente, surgiu a oportunidade de criar o meu próprio negócio. Então, isso há quantos anos atrás? Isso há 30 anos atrás, foi em 89 que eu comecei a vir para São José dos Campos. E como é que era a cidade quando o senhor chegou aqui? A 9 de julho, por exemplo, onde eu estou instalado hoje com a empresa, era mão em contramão, não era asfaltada, era uma cidade bem diferente, né? Uma cidade, claro, com menos trânsito, mais calma, entendeu? Uma cidade que estava realmente ainda se autoafirmando em termos econômicos, embora já tivesse General Motors, Johnson, Embraer, mas passou por aquele momento turbulento e logo ela veio se ajustando, né? E se formou essa cidade. Eu costumo dizer que São José é uma grande obra como cidade, mas não há nenhuma grande obra de no mundo que não precise de seus retoques, né? Por isso nós que amamos São José dos Campos, que gostamos de São José dos Campos, que fazemos parte desta construção, precisamos estar sempre atento a ir melhorando a cidade, melhorando as instituições, né? E eu, como presidente da Associação Comercial, tenho esta responsabilidade, né? E não quero abrir mão dela, porque a cidade nos acolhe muito bem, a cidade nos oferece muito. E, obviamente, o mínimo que nós temos que fazer é devolver um pouco. E essa devolução tem que ser gratuitamente, tem que ser de coração. Não é? Nós não podemos fazer uso das entidades para ter como um emprego, mas para fortalecer, né? No caso da associação comercial, fortalecer o emprego, né? Porque sem o empresário não tem emprego, não é? Eu digo que a ACI é a casa do empresário, mas que por extensão é a casa do emprego. Mas na sua chegada aqui não houve problema nenhum, né? Não houve dificuldades, ou não, é natural que quando você chega aqui você não conhece ninguém e você vem com uma proposta, digamos assim, diferente,
porque a socialização da odontologia à época era uma coisa ainda muito principiante, muito iniciante, né? Estava muito no seu início e tem toda a tradição de uma cidade que é do interior, embora muito próxima a São Paulo, mas nada resiste a um bom trabalho, a um trabalho austero, né? E obviamente não tardou muito, eu ganhei de uma certa forma o respeito da minha classe, né? Eu trabalhava aqui, eu trabalhava em Jacareí, eu tive convite para presidir a Associação dos Cirurgiões Dentistas de Jacareí. À época eu estava muito focado no trabalho, em desenvolver o nosso negócio, fazer realmente uma empresa que pudesse oferecer um bom serviço. Então eu abdiquei de presidir a Associação dos Cirurgiões Dentistas de Jacareí por estar formando o negócio, né? E graças a Deus eu entendo que acertei nesse momento, porque a gente findou formando uma empresa de serviço que por 28 anos prestou bons serviços a toda a região. É isso aí, o nosso Pense Nisso ouvindo personalidades diariamente. Hoje estamos ouvindo Humberto Dutra, o moço que saiu lá de Brejo do Cruz, chegou em São José dos Campos e hoje é presidente da Associação Comercial e Industrial, que congrega aí as mais importantes empresas do país. Conhecemos um pouco e já vamos conhecer o trabalho que ele desenvolve na CI. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui na TIC TV. Hoje, o Pense Nisso, conversando com Humberto Dutra, ele que é presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Primeiro bloco, ele disse que é lá do Brejo do Cruz, foi para o Rio de Janeiro, antes passou por Campina Grande, São Paulo, aí chegou em São José dos Campos. E, bom, a chegada em São José dos Campos já nos explicou, né? E aí o senhor começou a interagir no comércio, com os empresários. Como é que foi até chegar à associação comercial? Muito interessante. Eu trabalhei de 89 até 94 e eu morava em São Paulo, eu ia e voltava todos os dias, né? Mas durante um período eu comecei a ficar 2 dias por semana em São José e chegou um momento que eu vim para São José dos Campos. Eu conhecia até então só pessoas de empresa, alguns dentistas, e não tinha nenhum relacionamento na cidade. Eu fiquei aproximadamente um ano muito retido, né, observando, né, os detalhes da cidade, as pessoas, o seguinte, e graças a Deus pude formar boas amizades, e isso tudo me proporcionou algumas oportunidades, né? E obviamente até o momento em que nós começamos a participar da diretoria da associação comercial. Primeiramente, ali o senhor tinha montado a sua empresa já? Já, a empresa já foi montada em 91, e em 94 eu já conheci o movimento político da cidade, entendeu? Fiquei, entendeu, dentro do possível, dando a minha contribuição, porque eu acho importante tudo isso, sem ser candidato a nada, não sou filiado a nenhum partido, mas eu entendo que o cidadão precisa dar sua contribuição política, porque nós é que fazemos as coisas acontecerem, as pessoas, né? E eu conheci algumas pessoas, como Felipe Cury, o Almir Fernandes, eu conheci o Melo, e assim por diante. A gente participou de uma primeira eleição na associação comercial, perdemos, uma segunda, na terceira nós ganhamos, né? E eu fui eleito como diretor comercial do Melo, fiquei fazendo um trabalho de tesoureiro dele, depois fui vice-presidente administrativo financeiro e em seguida mais 2 vezes vice-presidente executivo, né? E quando o grupo resolveu me escolher como candidato, foi muito interessante que a época da minha escolha eu disse, tá bom, eu serei candidato sim, mas eu posso fazer 2 pedidos.
me perguntaram os pedidos, eu lembrei de uma frase do Brizola, de pisar no pescoço da mãe, que ele falou em relação ao Lula. Eu falei, não me peça para pisar no pescoço da minha mãe para eu ser eleito. Vamos fazer uma campanha correta, honesta, e assim foi feito, né? E o segundo pedido que eu escolhesse o meu vice-presidente administrativo financeiro, né? Me deram essa oportunidade. Mas quando o senhor passou a fazer parte da diretoria da CI, o senhor não tinha em mente chegar a ser presidente? O senhor já tinha focado em ser o presidente da CI um dia? Não, eu estava fazendo um trabalho, digamos, voluntário, né? Sem essa intenção. Óbvio que à medida que você vai avançando, que você vai conhecendo todo o sistema de como funciona, chega uma hora que você se sente preparado. Óbvio que eu não ia pedir para ser o candidato. Um grupo de pessoas reunido chegaram no meu nome e perguntaram. Foi quando eu coloquei essa questão, foi aceito e nós fomos para uma campanha democraticamente disputada. Valorizou muito a eleição, né, porque teve uma disputa correta e foi decidido no voto, e isso nos credenciou, entendeu, para fazermos uma gestão independente, né, mas com muita austeridade, né? E isso tem sido muito bom para a associação comercial, que por extensão isso é bom para os empresários, que é bom para o emprego, que é bom para a cidade, né? Então, eu sou muito grato a essa oportunidade, porque a gente pode deixar uma boa semente plantada. Foi uma eleição muito disputada, né? Uma das mais disputadas foi a eleição vencida pelo Humberto Dutra na Associação Comercial e Industrial. Naquele momento que terminou o pleito, Humberto Dutra eleito. Como é que aquele menino lá do Brejo, da Cruz, falou, agora eu sou presidente da Associação de São José dos Campos? Como é que foi esse momento, Dutra? Foi um momento de muita reflexão, né? Eu pensei, veio à mente assim, foram muitas trilhas para chegar até aqui. Não foi trilho, não, foram trilhas, né? Foram muitas trilhas. E essas trilhas me fizeram pensar muito ao longo do tempo. Foram muitos momentos de sonho, de desejo, e agora eu não posso fracassar, eu não posso decepcionar. Isso foi a primeira coisa. Não posso fracassar, não posso decepcionar as pessoas que acreditaram, de uma certa forma, numa pessoa que não tem nenhum laço familiar, que não tem nenhuma história profunda na cidade, que chegou com muita disposição e foi muito bem acolhido. Então, o mínimo que eu tenho que devolver para essas pessoas e para a cidade é realmente uma gestão, entendeu, correta, reta, né? E graças a Deus me parece que nós estamos caminhando nesse sentido, até porque nós não temos nenhum questionamento até então do ponto de vista de austeridade. Nós estamos procurando desenvolver os projetos, não trazendo isso para a responsabilidade pessoal, mas trazendo isso para a responsabilidade da cidade como um todo, né? Haja visto que nos últimos meses, há uns 6 meses atrás, nós formamos um conselho com as principais instituições da cidade para discutirmos essas questões, para dizermos que a cidade não pode, por hipótese nenhuma, ter só uma entidade responsável por promover grandes eventos, por estimular o avanço, né? Isso tem que ser uma responsabilidade da cidade. Esse conselho faz parte da prefeitura, faz parte do Pacto Tecnológico, faz parte das grandes corporações que estão instaladas na cidade, todo o setor de segurança, como a Polícia Militar, Civil, a Polícia Federal, as instituições como o Fórum, o Ministério Público. Seria essa campanha faça parte da história? Sim, faça parte da história, é uma outra campanha, né,
mas tem a ver com tudo isso, né? Por exemplo, nós temos promovido alguns eventos que é para despertar uma nova consciência. Por exemplo, a questão do evento do comércio exterior. Nós temos que despertar o pequeno e médio empresário para essa oportunidade, né, que é exportar, por exemplo, né? Até porque as pessoas acham que não tem que exportar porque não tem, vamos dizer assim, estrutura para isso. Tem os meios, tem os apoios através de instituições, tem empresas especializadas para preparar as empresas para isso. Um outro evento que foi muito importante para a cidade, que repercutiu no Brasil inteiro, foi o evento que nós promovemos no Centro de Compliance, onde nós trouxemos um ex-presidente da Embraer para falar dessa questão compliance, trouxemos o ex-vice-presidente do Banco Mundial, falando do cenário econômico interno e fazendo uma conexão com os cenários externos. E, por último, nós trouxemos o ministro Luiz Roberto Barroso para falar de cidadania, porque o compliance começa nas pessoas, né? Começa na cidadania, no cidadão bem formado, né? Então, você falou do compliance, você disse sobre exportação, e a mídia divulga que São José é uma das cidades que mais exporta no estado de São Paulo e tal, mas exporta os aviões da Embraer, né? Exato, a gente tem que ver isso, a gente tem que dissipar isso aí, tem que estimular o pequeno e médio empresário a caminhar nesse sentido, porque gera divisas positivas, né? Gera mais empregos, né? E tudo isso contribui para a economia da cidade continuar em movimento, né? Mas nós tivemos campanhas fortes, por exemplo, com a questão do voto regional, que nada mais é do que um voto distrital, né? Então, vote nos candidatos da região, porque nós precisamos fortalecer nossa região politicamente, né? Porque a gente sabe que o fortalecimento político para algumas decisões é muito importante. Então, o que o presidente está falando aí é muito importante, nós já discutimos isso aqui. Recentemente, a semana passada, a mídia divulgou que o deputado federal Tiririca, eleito por São Paulo, que levou um caminhão de votos aqui do Vale do Paraíba, ele esteve, neste ano de 2019, uma vez no estado de São Paulo. Uma vez apenas, né? E é um deputado federal do nosso estado. E levou votos aqui de São José dos Campos. Então, isso que o presidente está falando é muito importante. Época de eleição, vamos prestigiar os deputados da região. Claro. Porque pelo menos nós temos a quem nos socorrermos, né? Exato, porque quando você tem o seu representante, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal ou do Senado, próximo a você tem como discutir os problemas da sua região, da sua cidade, né? E tudo isso facilita, né, uma série de coisas. A gente sabe que o deputado destina verbas, né, para a sua região, isso e aquilo. Eu pergunto, a deputada Janaína, que me parece tirou 80 mil votos aqui na região, eu nunca vi a deputada por aqui, por exemplo. O Eduardo Bolsonaro, que tirou também um caminhão de votos, nunca vi o Eduardo por aqui. O Tiririca, eu falei muito dele à época, né? Citando um exemplo, né? O próprio Paulinho da Força tirou bastante votos aqui na região, e a gente não vê emenda desses deputados destinada para a nossa região, né? Então a população finda reclamando que o deputado não faz isso, não faz aquilo. Mas a verdade é que se nós votássemos só nos representantes da nossa região, nós seríamos muito mais agraciados com verbas, seja para a saúde, para a educação. A divisão do bolo é privilegiado quem tem mais força, né? Claro, né? Se você tem mais representantes, você tem mais verba para construir uma escola, ou OBS, ou fazer um asfalto, e assim por diante, né? Questão de infraestrutura, que se faz muito necessário para
o avanço e o desenvolvimento de uma cidade, de uma região. Muito bem, hoje nós estamos conversando com o presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, o Humberto Dutra, nesse nosso Pense Nisso aqui na TIM TV. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já conversando mais com o presidente. Até já. Muito bem, nós voltamos no nosso terceiro bloco, conversando hoje com o presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, o Humberto Dutra. Presidente, nós estamos aqui numa região importante do estado de São Paulo e do país. Nós tivemos recentemente no Parque Tecnológico Information Brasil, onde o prefeito Eduardo Cury disse da modernização da cidade de São José dos Campos e a vinda de muitas empresas ali no Parque Tecnológico, né? Como é que está essa situação? Isso vai gerar muitos empregos? É um trabalho também que nós sabemos que é da Associação Comercial. O senhor poderia nos dar mais detalhes sobre isso? Isso é muito importante, porque isso reafirma a vocação de São José dos Campos, né, que é uma vocação industrial, uma vocação do desenvolvimento de negócios. Tá? E o Parque Tecnológico foi uma criação, foi uma obra importantíssima para a nossa região. Né? Isso foi criado na época do governo do Eduardo Cury, né, e tem sido apoiado, né, pelos prefeitos que o sucederam, e o Felício tem feito um trabalho realmente muito importante no sentido de angariar, no sentido de trazer novas empresas, oferecendo todo o suporte que São José dos Campos construiu ao longo dos últimos 50 anos. Né? E, obviamente, nós temos essa vantagem diante de muitas outras cidades, nós temos a inteligência muito bem organizada, né? Temos a tecnologia, temos uma geografia que é muito atrativa no eixo Rio-São Paulo, né? E, obviamente, esse trabalho nós temos que aplaudir. Nós temos que realmente saudar a gestão do Felício, do secretário Melo, Mano. Eles têm feito um trabalho muito importante nesse sentido, né? E com certeza São José dos Campos não pode parar. E o importante é que está se trazendo empresas que venham agregar, que agrega valores, né, no sentido do emprego principalmente, né, e mais ainda na questão econômica. Né? Bom, nós estamos em São José dos Campos e temos algumas cidades dentro da cidade de São José dos Campos. Inegavelmente a Zona Sul é uma cidade dentro de São José. A região norte, a região leste é uma cidade também, a norte. A região norte, ela sempre carece de uma chegada melhor, né? E agora foi anunciado a presença de uma grande rede de lojas na região norte, loja 100. Né? Então, a pergunta que se faz na região norte é se outras empresas também, supermercados, magazines, estariam propensas a se instalar nessa região. O senhor tem alguma informação? A princípio não, mas é um bom início. É um bom início porque abre portas, né, para outras empresas se instalarem. Né? Obviamente, se houver um sucesso nesse sentido, com certeza a população vai prestigiar, né, essa iniciativa, porque você evita o deslocamento, você evita, né, todo o transtorno de trânsito e etc. Né? E você tem o mesmo produto com o mesmo preço na sua região, é muito mais confortável. Né? E isso vai tornar a região norte, como muito bem você colocou, mas parece uma cidade dentro de outra, né? Me parece, né, lembra os distritos de Santiago do Chile, por exemplo, ou os distritos que compõem a grande Barcelona, né? Claro que não é um distrito, é um bairro muito bem formado, antigo da cidade, né? Mas isso vai levar conforto a toda a região, não só de Santana, mas Alto Santana, enfim, todos aqueles bairros adjacentes, e isso, de uma certa forma, minimiza, né, todo, né,
o deslocamento que às vezes afoga a região central, né, sufoca, né, no caso, a região central da cidade, né? O satélite tem essa experiência com várias lojas, shopping grande, bancos, e tem funcionado muito bem, e nem por isso o centro deixou de ter o seu movimento, né? Por quê? Porque a cidade vem crescendo, a sua população vem aumentando e precisa sim a gente ter essa expansão, até porque gera mais emprego também, né? Semana passada nós estivemos cobrindo aí um evento comemorativo aos 10 anos do IPLAN, né? Um evento muito bonito lá na Câmara Municipal, a presença de muitas autoridades. E nós lembramos de um trabalho que o senhor executou juntamente com o Felipe Cury há um tempo atrás, em relação ao Centro Vivo, que estava sendo trabalhado e discutido junto ao IPLAN. Como é que ficou essa situação, presidente? Essa questão do Centro Vivo, o novo centro, a gente finda tendo uma certa preocupação com isso, porque virou, num certo momento, uma disputa política, né? Isso não é bom para a cidade, isso não é bom para a economia da cidade, isso não é bom para a crença das pessoas, né? Eu torço que, nesse sentido, nessa questão do centro, entendeu? Todos os joseenses que querem uma cidade mais organizada, uma cidade mais atrativa, né? Que se faça um esforço no sentido de resolvermos esse grande desejo, né, do comércio, esse grande desejo das pessoas, né? A ACI tem dado uma contribuição no sentido de organizar o Natal Iluminado, que tem sido, graças a Deus, um sucesso. Ele vem crescendo, as instituições, principalmente a Prefeitura, vem nos apoiando, a Fundação Cassiano Ricardo, toda a imprensa realmente tem dado uma cobertura muito importante. Isso vai alavancar o turismo natalino, né, que vai trazer mais emprego, que vai trazer mais renda, que vai fazer com que o empresário sinta mais vontade, né, de investir, né? O turismo natalino é uma realidade em algumas regiões do Brasil, como principalmente o Sul, já tem outras regiões também que têm apostado nessa questão, e nós estamos plantando aqui a boa semente nesse sentido. E graças a Deus vem ganhando espaço, já está sendo anunciado, né, esse ano. Nós vamos fazer um Natal melhor esse ano. O satélite está se organizando para fazer alguma coisa. O centro, os comerciantes estão abraçando a causa no centro, a prefeitura está muito empenhada nisso. Recebemos hoje o apoio da Câmara Municipal, no sentido de nos apoiar bastante. Eu venho fazendo um apelo à prefeitura, à Câmara Municipal, para que ilumine os seus prédios, para que isso possa ser mais um atrativo do nosso Natal, para que as empresas iluminem as suas fachadas, as casas também iluminem as suas fachadas, e a gente possa promover esse espírito de Natal com mais afinco, com mais, digamos assim, com mais organização, né? E nós temos organização de comerciantes da região sul, da região leste, da região norte, que discutem as suas regiões dentro da ACI? Começou. Graças a Deus era um grande desejo no início da nossa gestão, nós não tivemos muito sucesso nessa questão, mas agora as pessoas começaram a acreditar. Isso realmente está nos confortando bastante, porque nós entendemos que essa discussão ela tem que existir por região, porque assim sendo todos passam a serem o pai da criança, né? E quando nós somos o pai da criança, nós cuidamos melhor, né? Nós cuidamos melhor do nosso filho do que do filho do vizinho. Essa é a verdade, né? Quando eu participo da formação, da criação de um projeto, do desenvolvimento de um projeto, eu me sinto na obrigação de cuidar bem deste processo, de apoiar com mais determinação esse projeto, né? E começa a acontecer isso de ser
Isso eu entendo que vai ser muito importante para nós crescermos essa questão do Natal e crescermos outras situações que se façam necessária a composição da força, né, ou dos esforços, né, de todos. Talvez uma pergunta que o comerciante gostaria de fazer e eu vou formular ao nosso presidente da CEI. O senhor tem ido muito a Brasília, juntamente com sua equipe, discutido lá com deputados, senadores, membros do governo, sobre a tributação em relação aos comerciantes, aos empresários, né? Que notícia boa o senhor poderia dar? A notícia é que a reforma começa a ganhar importância, né? Ela já se faz necessária por bastante tempo. Mas eu costumo falar o seguinte: quem mais é tributado, se não se organizar, essa reforma não sairá corretamente, não sairá certa. Quem é que é mais tributado? Quem é mais tributado é o consumidor final. Porque, na realidade, o que é que acontece? A gente precisa separar as coisas. Quando nós compramos uma roupa, por exemplo, uma camisa, uma calça ou um sapato, né, o imposto está embutido. O comerciante que honra direitinho com seus compromissos, ele coloca no seu plano de custo, né, no seu custo, o imposto. Né? Quem paga? É o trabalhador, o assalariado, enfim, esse imposto. O que é que acontece com relação ao empresário? Esse é o lado pior da história, que eu acho que é quem consome lá na ponta, que paga toda a maior conta. O empresário, quando é que ele é prejudicado? Ele é prejudicado diretamente em duas situações. Quando ele tem ao lado dele um concorrente que não honra 100% com seus impostos. Eu pago 100% dos meus impostos, honro todas as minhas obrigações, mas o concorrente que está do lado, que vende às vezes o mesmo produto, não honra com essas obrigações e pratica um preço mais em conta. Isso desfavorece quem realmente faz o dever de casa correto, né? Por outro lado, o empresário também é prejudicado na questão da competitividade devido à globalização. Nós competimos aqui com produtos que têm uma qualidade tanto quanto igual ou melhor, muitas vezes, do que alguns produtos chineses ou de outras regiões do mundo, entendeu? Sendo que esse produto lá fora ele é tributado numa quantia bem menor do que nós somos tributados, né? Sem contar os chamados impostos, né, indiretos que vêm, que são diretos, mas que a gente não percebe muito, por isso que eu chamo de indiretos, né? Que é o imposto que vem embutido na água, que é o imposto que vem embutido na luz, que é o imposto que vem embutido em tudo. Na questão da segurança, né, o empresário tem que gastar hoje com muita segurança, porque o Estado não oferece uma segurança correta. Então, tudo isso prejudica a competitividade do empresário no Brasil. Mas o maior prejudicado não tem se organizado e não tem feito o seu dever de casa. Qual seria nós. Somos nós, consumidores finais. A gente está assistindo essa montanha de impostos acontecerem, entendeu? E não fazemos nada. Só o empresário que está se preocupando. Na hora que a população que paga, que banca o mau custo disso, se organizar e se unir à classe empresarial, essa reforma sairá. Por que essa reforma é difícil? Ela é difícil porque há muitos interesses. Há interesses de municípios, há interesses de estados, há interesse da União, de alguns segmentos da sociedade empresarial, enfim. Tudo isso gera uma disputa e uma guerra, né, por fatia, né, do imposto muito grande, né? E quem paga o maior custo somos nós, consumidores finais. Eu, como empresário, tenho essa consciência, né? Sei que nós somos prejudicados, tá? É bom que fique claro. Sei que nós somos prejudicados na questão de não termos um imposto que seja praticado por todos, né? Por isso que se nós criássemos uma situação
tributária, onde todos pagassem, aí sim, aí seria muito mais justo, né? E com certeza o trabalhador assalariado, ele não ia pagar o imposto que muitas vezes está embutido em torno de 30%, 40%, 50% do produto que ele compra, né? Então, é uma situação que eu vejo desta forma, mas esse movimento organizado e solicitado só pelo empresário, é bom que fique claro, dificulta um pouco nós realizarmos a grande e desejosa reforma tributária. A população precisa estar atenta a essa questão, porque ela é que paga o maior preço. Vamos nos unir, está aí, palavra do presidente Humberto Dutra, da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. E nós vamos para o intervalo comercial e já já nós voltamos para saber dessa gestão. Está entrando no 3º ano. Tudo aquilo que foi realizado por essa diretoria na Associação Comercial e aquilo que está por vir. Já já. Muito bem, estamos de volta aqui na TIC TV, hoje conversando, um bate-papo interessante aí com o presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, o Humberto Dutra. Bom, já falou da sua origem, já falou de exportação, já falou da vinda de empresas para São José dos Campos, falando de tributação. Presidente, o senhor está entrando no 3º ano de gestão, né? E quais foram os projetos de 3 anos atrás que o senhor conseguiu realizar, o que está faltando e o que vem pela frente? O principal projeto foi tornar a CI realmente mais participativa, né? Desenvolvendo projetos institucionais, porque a associação comercial ela tem uma força muito grande quando nós sabemos conduzir esta força, né? No sentido de participar do dia a dia da cidade, dos acontecimentos, né, da cidade. E a gente tem procurado dentro de uma situação sem muito alarde, sem muito oba-oba, fazer o nosso dever de casa, fazer com que desperte uma nova consciência na cidade, né? Foi assim com eventos como de comércio exterior, do compliance, da questão do voto regional. Está sendo assim uma demonstração, por exemplo, de quanto nós pagamos de imposto através do impostômetro, não é? E esse modelo de gestão, o que é isso? Isso é um modelo que eu chamo de gestão participativa, de gestão voltada para a participação, né? Porque ninguém constrói nada sozinho e, obviamente, a gente não precisa... Eu tenho dividido espaço com toda a diretoria, os diretores têm ido para a mídia também, porque a associação comercial não pode ser só uma pessoa, a associação é um grupo de pessoas, esse grupo precisa, de uma certa forma, também colocar seus pontos de vista, né? Porque senão, se ficar centrado em uma pessoa só, na pessoa do presidente, nós corremos um risco seríssimo de sermos repetitivos, de sermos, né, de sermos sempre a mesma coisa, né? E quando você tem opiniões diferentes, opiniões de empresários de segmentos diferentes, de sexos diferentes, né? Você traz uma mensagem mais ampliada, você traz uma mensagem que, de uma certa forma, finda contemplando a maioria da população, né? Bom, a Associação Comercial, esses 3 anos dessa administração que o senhor está desenvolvendo, já realizou muito para o comerciante, para o empresário, como o senhor disse, né? E há pouco o senhor falava sobre o Natal. Eu pergunto, o Dia das Crianças, ele foi produtivo, ele foi rendoso para o comerciante? E esse Natal, que nós vamos ter um Natal iluminado, mais uma vez, melhor do que foi no ano passado, que já foi bom, né? Foi muito bom, foi aceito pelo público. Esse ano nós teremos aí um Natal com expectativa melhor de faturamento para o comerciante? Sim, pelas pesquisas, a gente tem feito uma pesquisa mensal com o Instituto Qualificado, o Instituto Científico, que é ligado à Universidade de Taubaté. E a gente vem essas pesquisas vêm demonstrando
um avanço na confiança do empresário. E vem também contracenando com o avanço também na confiança das pessoas, né? As pessoas estão mais seguras nos seus empregos, ainda de uma forma muito lenta, os empregos começam a acontecer. E tudo isso, o Dia das Crianças, foi de muito otimismo. Nós tivemos diferença quando comparamos as pesquisas feitas no ano de 2018 com as pesquisas de 2019. A gente sente, obviamente, um novo momento, né? Porque a crise tem se alongado muito, né? Ela precisa ser revertida agora, né? O emprego precisa cair, temos que voltar, entendeu, ao nível que nós tínhamos há 6 anos atrás, 7, 8 anos atrás, entendeu? Porque isso é importante, né? Para o desenvolvimento, o país voltar a crescer. Aproveitando, presidente, como o senhor vê essa lei da Previdência, né, que afeta o comerciante, afeta o empresário? Como é que a CI vê essa situação? A reforma da Previdência? A CI vê com bons olhos. Essa reforma precisa acontecer, porque se a reforma não acontece, eu digo o seguinte, eu sou muito direto. Eu prefiro trabalhar 2 anos mais, 3 anos mais e ter uma aposentadoria assegurada por 15, 20 anos. Né? Então não adianta nós queremos ter a vantagem de se aposentar 2 anos antes, 3 anos antes e ter uma previdência falida. Né? Nós temos exemplos aí na Europa, por exemplo, né? No caso da Grécia e outros países, né? Que passam por uma situação muito difícil porque não fizeram suas reformas. Né? E as reformas se fazem necessárias porque o mundo é muito dinâmico, o mundo avança, as coisas mudam. Né? Nós precisamos fazer reforma tributária, política, precisamos terminar essa reforma da Previdência, se for o caso, melhorar ainda mais a questão trabalhista, né, que tudo isso impacta, né, no desenvolvimento do país. Não adianta nós queremos uma situação confortável por pouco tempo. Melhor você passar por um sacrifício mínimo para ter uma situação confortável mais a longo prazo. Né? A gente sabe que tem algumas situações no país devido a sua geografia, né, questão rural, por exemplo, é uma questão muito crítica, mas nós sabemos que existem outros segmentos da sociedade trabalhadora, entendeu, que pode abdicar de alguma coisa em prol de uma previdência mais saudável a longo prazo. Né? Então, nós somos favorável, se faz necessário, não só a da Previdência, mas que seja melhorada ainda a reforma trabalhista, que façamos a tributária, essa eu entendo ser a mais complexa, devido a tudo que nós já colocamos aqui, e principalmente uma reforma política, né? Para que as pessoas possam acreditar nos partidos, né? Porque se nós não tivermos partidos fortes e organizados, partidos bem institucionalizados, né? Nós vamos ter essa confusão toda que nós assistimos nos últimos anos, estamos assistindo nos últimos anos, né? Que as pessoas não acreditando nos seus representantes, as pessoas votando por protesto, elegendo os tiriricas da vida, coisas dessa natureza que a gente sabe que não contribui para o avanço e para o desenvolvimento do país. Né? E se não contribui para o desenvolvimento só do país, com certeza não vai contribuir com o desenvolvimento dos estados e nem dos municípios. Né? Bom, nós estamos falando de reforma, então vou aproveitar. Preocupação da CI é o Natal, que seja um Natal maravilhoso para a cidade, principalmente para o comerciante. Né? E a reforma do prédio da ACI. Perfeito. Essa reforma, ela vai terminar em março? Termina. Nós queremos encerrar
nosso mandato com esses feitos, mas também concluindo a reforma da Associação Comercial, que é um prédio de 1971, que há necessidades de troca da parte elétrica, da parte hidráulica, melhorar toda a sua acessibilidade. Nós temos um auditório de segundo andar, que só tem uma escada em caracol, vamos quebrar essa escada, vamos fazer uma escada mais moderna, vamos fazer uma outra escada externa e trazer o auditório para o primeiro andar, porque numa situação de emergência fica mais fácil de você retirar as pessoas, evacuar as pessoas, não é? Então, e modernizar um pouco a frente. Nós já temos hoje também a JUCESP fazendo um trabalho muito interessante. Hoje, se o empresário der entrada na abertura da empresa ou numa mudança de contrato social, se toda a documentação estiver correta, nós entregamos isso em menos de 24 horas. Isso tudo é obrigação da associação comercial no sentido de fazer a cidade acontecer, né? Nós temos certificação digital, enfim, nós temos todo esse trabalho no sentido de contribuir, tá? Isso que é interessante, né? A prefeitura tem sido uma parceira muito leal, nós não temos nenhuma dificuldade, claro, nós também não levamos nenhuma proposta que não seja de interesse da cidade, que seja indecente, jamais isso, né? O Feliz tem nos dado realmente um apoio, e os seus secretários também têm nos dado um apoio muito interessante. Então tudo isso contribui, né? Essa soma, esse conjunto de esforços faz com que nós tenhamos uma cidade melhor para se morar, para se viver e para se investir. Presidente, o Natal sendo um sucesso, começando dia 1º de janeiro na reeleição já? Não, a gente entende que tem que dar oportunidade para novas pessoas, né? Nós entendemos que um mandato é suficiente, nós estamos plantando uma boa semente, tem pessoas com muita vontade de continuar um trabalho, de colocar suas ideias, obviamente, em prol da cidade, em prol do desenvolvimento, né? Eu sou muito grato por essa oportunidade que a cidade me deu, que essa associação comercial me deu, um momento de muito crescimento, um movimento que você aprende muito e, obviamente, a gente não pode querer essas coisas só para a gente, né? Tem outras pessoas que já estão lá há bastante tempo, o grupo que tem dado um apoio a essa gestão vai escolher um candidato, a gente não tem ainda um candidato escolhido, e tudo isso nós queremos fazer dentro de uma transparência maior possível, né? Porque nós entendemos que se assim agirmos, nós vamos também estar contribuindo com um bom exemplo. O que São José dos Campos representa para o senhor? Representa paz. Representa paz, representa uma situação muito bonita, porque aqui eu pude educar bem meus filhos, estou podendo, né, educar bem meus filhos, representa mais, numa palavra, representa paz, não é? Representa paz, é isso, eu vivo em paz em São José dos Campos, sabe? Eu não sinto angústia, eu não sinto, né, aquela vontade de sumir, eu quero ficar em São José dos Campos. A não ser o Brejo da Cruz. A Brejo da Cruz de vez em quando, né? Eu não posso esquecer o meu ponto de partida. Presidente, obrigado pela participação também no programa de hoje, foi uma satisfação recebê-lo aqui, parabéns pelo trabalho. Obrigado mesmo. Está desenvolvendo a Associação Comercial em prol do comerciante e do empresário, e vamos falar mais vezes. Muito obrigado. Com certeza, eu me coloco sempre à disposição. Eu fiquei muito à vontade nesse momento, você me deixou muito à vontade, eu fico muito agradecido. Legal. Falamos aí com o presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, Humberto Dutra, aqui no nosso Pense Nisso, mais um assunto interessante, personalidade interessante,
E amanhã nós estaremos de volta com um novo programa. Muito obrigado pela sua sintonia e até lá.